Olá, seja bem-vindo ao estudo número 3 da nossa lição sobre mordomia cristã, motivos do coração. Na lição número 1, nós estudamos sobre o problema do materialismo. Na lição número 2, sobre a sedução desse materialismo nos passos da cobiça e da ganância, ver, querer, pegar. E agora na lição 3 nós vamos nos concentrar um pouco sobre o problema do dinheiro. E o título da lição é Deus ou Mamon. Mamon é o nome usado para dinheiro na Bíblia. Nós já vamos comentar um pouquinho sobre isso. Pense um pouquinho sobre o poder do dinheiro. Nós temos aqui cédulas de diversas moedas do mundo. Que cédula você preferiria? Provavelmente o dólar, o euro, que são moedas fortes. Que poder têm essas moedas? É claro que elas têm muito poder. Vamos pensar no contexto do Brasil. Olha só, eu tenho uma cédula aqui para te oferecer, o número é grande, hein? São 1000 cruzados. Você se lembra disso? 1000 cruzados? Bom, eu tenho uma outra cédula para te oferecer. 10.000 cruzeiros reais. A cifra aumentou. Note, cruzeiros reais. Ou você gostaria de 500.000 cruzeiros? Olha só o número dessa cédula. 500.000 cruzeiros. Você sabe muito bem, olhando para a história do Brasil, que nenhuma dessas cédulas valem alguma coisa hoje. Você não pode comprar nem um picolé ou um sorvete na rua. Porque o que você precisa mesmo para fazer e efetuar alguma compra são as cédulas de real. O que nós estamos fazendo com essa mera ilustração é observar que o poder do dinheiro ele é muito relativo. Essas cédulas foram poderosas durante algum tempo, mas já não são mais. Basta apenas uma mudança de leis em um país para troca de cédulas, para algo que é muito valioso deixar de ser valioso. É um poder relativo. E o que dizer então de outras coisas mais? Coisas que o dinheiro, mesmo as cédulas que são vigentes no país, nunca podem comprar. A felicidade, o amor, a lealdade genuína e tantas outras coisas que demonstram o poder relativo do dinheiro. Na pergunta que nós fazemos entre Deus ou Mamon, entre Deus ou o dinheiro, a opção pelo dinheiro, ela normalmente vem por uma concepção equivocada do poder do dinheiro. Uma falta de reconhecimento de que o dinheiro ele tem um certo poder, mas esse é um poder relativo. É quando nós perdemos de vista a relatividade do poder do dinheiro que nós começamos a ter grandes problemas em relação à nossa vida espiritual. Porque quando nós perdemos de vista a relatividade do poder do dinheiro, nós temos um problema no campo da adoração. O dinheiro passa a ser adorado. Dê uma olhada no texto bíblico que fala explicitamente sobre a relação ou o contraste entre Deus e o dinheiro, Mamon. Na Almeida Revista e Atualizada, Mateus capítulo 6, verso 24, nós lemos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. No grego, língua na qual o Novo Testamento foi escrito, a palavra para riquezas é a palavra mamon. E você observa uma literalidade maior da palavra usada na
tradução Almeida, Revista e Corrigida. Na realidade, mamon não é uma palavra grega em si. Ela vem do aramaico para comunicar a ideia de riqueza, bens, propriedades. Então nós temos aqui Deus ou mamon, Deus ou a riqueza. E o contraste feito é que a escolha tem que ser feita, porque quando nós temos os dois, a um deles nós vamos devotar a nossa atenção, a nossa apreciação, a nossa adoração, e o outro será desprezado. A relação estabelecida nesse texto bíblico é entre devoção, adoração e desprezo. Quando nós optamos por um, nós acabamos desprezando o outro. Agora, permita-me fazer algumas perguntas para você. O mundo material é algo mau? Nos primórdios da história da igreja cristã, existia uma influência muito forte, uma mistura de crenças, que aparece especialmente no segundo século em diante, que é o problema do gnosticismo. De acordo com a concepção gnóstica que vem de um paradigma grego de pensamento, o mundo material é um mundo mau, enquanto que o mundo espiritual, não material, melhor dizendo, é um mundo bom. Portanto, nós temos que nos livrar desse mundo material, nos livrar, inclusive, do nosso corpo, que é material, que seria mal, para que então possamos experimentar o que é bom. De alguma forma, essa concepção, ela permeia várias vertentes do pensamento cristão, ao se enfatizar que o mundo material é algo ruim, algo mal. Nisso se encaixa também os bens, a riqueza e tudo mais. Quando nós olhamos para o desenvolvimento da história do cristianismo, nós encontramos várias posturas de pessoas que estão fugindo de uma ênfase materialista, da ganância, da cobiça, e nesse processo de fuga, eles adotam uma vida caracterizada pelo asceticismo, ordens monásticas que fazem, por exemplo, votos de pobreza para se livrar deste mundo material que é mau. Nós até temos alguns dizeres populares que enfatizam que dinheiro é coisa do diabo. E alguns, para retrucarem, alguns para responderem a essa provocação, eles dizem assim, e eu acho que até com razão, eles dizem, muitos dizem que dinheiro é coisa do diabo, mas se você quiser ver o diabo, fique sem dinheiro. E essa é uma realidade. Esse princípio, ele é interessante porque o mundo material, de acordo com o que nós lemos na criação, ele é originalmente bom. Deus vai criando e vai dizendo no processo da criação, eis que isso é muito bom. Eis que isso é bom. O que pensar então da encarnação, quando o grandioso Deus, ele resolve adotar a forma humana, se materializar do ponto de vista humano? A encarnação demonstra que o mundo material, o mundo criado, ele é objeto do amor divino. Portanto, a questão aqui não é se o mundo material é bom ou ruim. O elemento central é a postura que nós temos em relação ao mundo material. Como nós nos comportamos em relação a ele. A questão aqui é a de senhorio e adoração. A pergunta por Deus ou mamon, Deus ou dinheiro, não é uma pergunta se nós vamos ter Deus ou se vamos ter dinheiro. A pergunta é quem é o Senhor ao qual nós prestamos adoração? É Deus ou mamon? Deus, no ponto do senhorio e no ponto da adoração, ele exige exclusividade. Ele não aceita competidores. E nós vemos isso em várias passagens bíblicas. Nós vamos tomar apenas uma delas como exemplo. Ele diz em Êxodo 34, verso 14, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada,
Deus diz assim para Israel: não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Veja que o texto está contrapondo a não adoração a outros deuses, ou melhor dizendo, está relacionando essa ausência de adoração a outros deuses com o fato de Deus ser zeloso. Note essa relação, porque o sentido hebraico dessa passagem de que Deus é zeloso é que Ele é ciumento. Você nota nas traduções para várias versões da Bíblia no inglês que a palavra usada vai ser para ciúme. Inclusive, a tradução brasileira, Teb, ela usa a linguagem de ciúme. Deus é zeloso, Deus é ciumento, Deus pede exclusividade. Ele não permite adoração a outros deuses. Sabe, é interessante nós notarmos que quando nós observamos a grandiosidade de Deus, todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade, toda a sua soberania, diferente de tudo e de qualquer coisa que nós encontramos nesse mundo. Quando nós comparamos Deus com todo o resto do universo, quando nós vemos que esse Deus é grandioso em comparação a todo o resto, nos espanta notar que, de alguma maneira, Deus pode ter algum competidor. Porque quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, Deus não tem competição nenhuma. Ele é poderoso, soberano, glorioso. Nada pode competir com Ele. Mas a partir do momento que Ele trabalha com a liberdade humana, então Ele se coloca numa condição aonde, de alguma forma, Ele está competindo com outras coisas para que possa receber a nossa adoração. Quando nós refletimos sobre a grandeza de Deus, nós observamos o quão absurdo é esse quadro, o quão absurda é essa ideia, porque o Deus grandioso, Ele não tem competidores. E é absolutamente coerente a postura desse Deus que não aceita competidores, porque eles de fato não existem. Ele é maior do que todas as coisas. Nós estamos criando uma competição que não deveria existir. Deus pede um senhorio exclusivo. Vamos observar um exemplo na Bíblia, onde nós notamos esse requerimento de um senhorio exclusivo. Essa história de Mateus 19 é a história conhecida do jovem rico. Ele se aproxima de Jesus, pergunta sobre a postura que ele tem que ter para ter vida eterna. E então, depois do jovem dizer tudo aquilo que ele já vinha fazendo, de acordo com a lei, Jesus diz que uma coisa falta para ele. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Em muitos casos, quando nós observamos esse texto, todo o nosso raciocínio está voltado para riquezas. Está voltado para os bens, para a venda deles e para a questão das propriedades. Isso é verdade. Existe uma ênfase grande na riqueza. Mas esse não é o ponto central da fala de Jesus. O ponto central da fala de Jesus é o ponto do senhorio. É o ponto do segue-me. E Jesus sabia, ao olhar para o coração desse jovem, que esse jovem teria um coração dividido. Ele não estaria em condições de seguir a Jesus enquanto ele desse prioridade a mamon, às propriedades. O pedido que Jesus faz para o jovem rico não é um pedido repetido para todas as pessoas ricas da Bíblia. Nós temos, por exemplo, a experiência de Jó. Jesus não pede isso para todas as pessoas no Novo Testamento, Deus não pede isso para todas as pessoas no Antigo Testamento, mas Ele pede, nesse caso,
Porque existe uma disputa entre Deus e Mamon, Deus e a riqueza. E essa é uma condição para segui-lo. E a condição é exclusividade. Veja a continuação do texto. Depois de Jesus conversar com o jovem, ele ir embora, ele não vai seguir a Jesus, e esse é o problema central. Então os discípulos estão com ele conversando, e Pedro diz assim: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, o que será, pois, de nós? Note o contraste aqui entre a experiência dos discípulos que seguem a Jesus e a experiência do jovem. Os discípulos deixaram tudo e seguiram. Mas o jovem não é capaz de deixar, porque nele existe o senhorio de Mamon, o senhorio da riqueza. Portanto, o texto bíblico se confirma. Não é possível servir a Deus e a riqueza, porque você vai se devotar a um e desprezar o outro. O que nós vemos na experiência do jovem rico é o desprezo pelo discipulado, o desprezo pelo seguir a Jesus, porque existe uma outra prioridade em sua vida. Veja esse pensamento. O pensamento aqui não é de que nós precisamos simplesmente escolher servir a Deus ou ao dinheiro, como se Deus e dinheiro fossem coisas excludentes. Não, foi Deus quem criou o dinheiro. Então, ao adorarmos a Deus, nós usamos o nosso dinheiro para servi-lo, para adorá-lo. Esse é um elemento muito importante. Veja só o que Ellen White diz no livro Testemunhos para a Igreja. Todas as coisas pertencem a Deus, inclusive o dinheiro, não é verdade? Podem os homens ignorar seus reclamos, enquanto o Senhor derrama abundantemente suas bênçãos sobre eles. Talvez estejam usando tais bênçãos para satisfação egoísta, mas por certo serão chamados a prestar contas de sua mordomia. Prestação de contas. O dinheiro que eu recebo é um dinheiro que Deus me dá. É uma bênção que Ele me dá. E eu preciso usar esse dinheiro que Ele me dá para adorá-lo, para servi-lo de acordo com os seus propósitos. Quando eu me concentro no dinheiro em si, ao adorar o dinheiro, eu estou de fato tentando adorar a mim mesmo por meio de uma satisfação egoísta. Então a disputa, a competição entre Deus e Mamon, Deus e a riqueza, no fundo é uma competição entre Deus e eu mesmo. Entre o amor a Deus e o amor a si mesmo, o egoísmo. Nós vamos concluir nossa reflexão só relembrando o texto base para aquilo que nós conversamos sobre a lição. O texto está em Mateus 6, 24, que traz o contraste entre Deus e as riquezas. E as três coisas que nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos saber algo. Esse saber é o reconhecimento que Deus é o Criador, que somente Ele deve ser adorado, em distinção de todo o resto da criação. O que nós precisamos sentir? Nós precisamos apreciar o maravilhoso amor de Deus como Criador e Provedor. E, finalmente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos adorá-lo, adorar a esse Deus Criador e Redentor, que continuamente demonstra seu amor por meio de sua provisão diária, por meio dos recursos que Ele nos dá. Quando escolhemos adorar a Deus, a Ele damos nossa devoção, a Ele damos a nossa adoração. E isso inclui também o uso que nós fazemos dos recursos e do dinheiro que nós recebemos das mãos do Deus Criador e Redentor. Que Deus nos ajude a termos essa postura ao refletirmos sobre a competição que pode existir em nossa vida, a competição da adoração entre Deus e Mamon. Que Deus abençoe.